Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo onde nós vamos, aqui no canal Amanhecer Espírita, estudar o livro Nosso Lar. Então nós vamos trazer importantes mensagens, reflexões e nós vamos compreender o porquê que tem pessoas que quando leem, por exemplo, o livro Nosso Lar, ou algum outro livro espírita, e sentem como se já estivesse passado por aquela determinada situação, e por que outras pessoas leem e não acreditam. Dão risadas, muitas vezes muitas pessoas brincam, fazem brincadeiras, debocham. Isso vai nos passar nessa primeira mensagem. Essa primeira mensagem, pessoal, é uma mensagem de Emmanuel que vai nos trazer algumas reflexões que eu quero ler e comentar aqui junto com vocês, onde também nós sabemos, que André Luiz teve uma conexão espiritual com Chico Xavier de aproximadamente 700 dias antes de começar a psicografia do livro Nosso Lar. Então este livro é psicografado por Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Nós vamos começar aqui então no prefácio, na mensagem inicial, que é Novo Amigo, aqui, Novo Amigo. E vou fazer uma breve prece, pessoal, antes de iniciar, porque é a terceira vez que eu inicio e sempre acontece alguma coisa. Então dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Então pedimos para Deus, Jesus Cristo, para os mentores espirituais, para que nos acompanhe, nos ilumine, nos proteja, nos auxilie durante a leitura e estudo do livro Nosso Lar, para que possamos aprender, para que possamos compreender os ensinamentos, para que juntos possamos colocar em prática tudo que é ensinado, para que assim possamos aprender como os erros que nós podemos evitar, como podemos corrigir os nossos erros, para não passar por diversas situações ruins, tanto aqui na Terra, quanto após também o desencarne no mundo espiritual. Que assim seja. Vou começar aqui, olha, eu vou mais ou menos marcando para facilitar para vocês. Acho que assim vai ficar melhor. Mais próximo. Os prefácios em geral apresentam autores, exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Nessa primeira parte aqui, então, até aqui, vou deixar mais ou menos assim para a gente não se perder. O que nos passa, pessoal, essa primeira mensagem aqui sobre o anonimato? O que eu quero comentar com vocês? Que André Luiz, nesta primeira parte, depois nós vamos estudar a segunda, que nos passa outra mensagem. Ele nos fala que o anonimato é necessário para que nós possamos avaliar os ensinamentos que aqui estão pelo conteúdo que é recebido e não pela autoridade do espírito. Por exemplo, se fosse um espírito conhecido aqui na Terra, na época, ou agora, vamos colocar alguns exemplos, é que isso, na época, estava tudo iniciando, Isso foi em 1943 que este livro foi psicografado. Mas se tivesse uma psicografia de Bezerra de Menezes, de Joana de Ângeles ou de Emmanuel, que são espíritos conhecidos, nós recebemos essa mensagem com uma emoção. Não vou dizer que não é necessária. Quantas mensagens nós temos que nos ajudam a refletir e a mudar. Mas aqui a gente precisa dessa mensagem de um espírito que não é conhecido e que passou, pessoal, que não era espírito, pelo menos aqui, que não era conhecido, pelo menos como espírito, por nós aqui na Terra, embora que ele era um médico famoso. Aqui também, logo após, nós vamos estudar o porquê o anonimato, mas para que nós possamos ler de forma racional, para que nós possamos refletir sobre os ensinamentos, sobre as mensagens passadas aqui no livro, e não somente por ser um espírito de luz, por ser um espírito evoluído, do qual não era o caso aqui de André Luiz na época. Então vamos dar continuidade. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como uma bênção da divina misericórdia. Essa aqui é uma mensagem que fala, é muito importante, pessoal. Eu gosto bastante dessa mensagem que nos fala sobre o esquecimento temporário. O esquecimento temporário, ele é necessário para todos nós, porque todos nós já passamos por diversas reencarnações, por muitas e muitas. A maioria de nós somos espíritos antigos aqui na Terra, de outros planetas. Esse esquecimento muitas vezes a gente tem como um castigo. Quando mais jovem, pessoal, talvez isso aconteça com muitas pessoas em diferentes idades, neste mundo nós sempre passamos por dificuldades. Muitas vezes nós nos questionamos
Porque por exemplo, muitas vezes a gente é mais novo, a gente está começando a vida, a gente pensa, não fiz nada para ninguém. Por que estou passando por isso? Por que essas dores? Por que eu não consigo as coisas que eu preciso? E a gente, muitas vezes, nós, né, que estudamos o Espiritismo, que acreditamos em reencarnações, nós pensamos, se meu erro está em outra vida, eu gostaria de saber o que eu fiz na outra vida para estar passando por isso hoje. Mas nós precisamos compreender que nós não temos essa capacidade, nós não temos esse nível de evolução, porque hoje, pessoal, com mais idade, muitas coisas que nós vivemos no passado, muitas coisas que aconteceram, que nos causaram mágoas no passado, hoje nos causa dores, sofrimento, tristeza. Muitas vezes as pessoas entram em depressão, até mesmo por não obter muitas respostas, as pessoas entram em tristeza. Imagina se nós tivéssemos todas essas recordações de várias vidas. Nós não teríamos capacidade emocional. Se nós tivéssemos com a mesma intensidade de hoje, e quando lembranças do passado nos faz mal, algumas, dependendo das coisas que aconteceram, se nós tivéssemos essas mesmas lembranças de outras vidas, a gente não conseguiria cumprir com o que nós precisamos cumprir aqui. Tirar a lição. Nós vamos ver isso aqui mais adiante sobre a lição que nós precisamos tirar aqui como aprendizado. Então, é uma proteção, como diz ali, da bênção da divina misericórdia. É algo necessário, é algo muito importante. Então, não nos questionamos sobre isso, porque basta avaliar um pouco, pessoal, as coisas do passado de nossa atual vida, e a gente muitas vezes não tem capacidade de lidar. E nós não estamos aqui somente para sofrer, por mais que nós vamos ver aqui também, o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, então nós vamos passar por sofrimentos. É uma luta diária, uma luta difícil, não é fácil para ninguém. E trazer lembranças de outras vidas não vai nos fazer, nós não vamos só se nós tivéssemos a evolução necessária para isso. Então fica essa reflexão, espero que vocês possam refletir sobre isso, porque a gente tem essa curiosidade, né? Mas certamente nós não temos essa capacidade, nós não suportaríamos. Então vou continuar aqui. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim um novo amigo e irmão na eternidade. Então aqui, nessa mensagem, pequena mensagem, que ele fala sobre a necessidade de não mostrar, né, de assumir esse pseudônimo de André Luiz, nos passa que isto na época foi importante por vários motivos. Vamos falar sobre o primeiro motivo, conforme a gente continuar lendo, nós vamos ver os outros motivos. Um desses motivos é porque a gente não precisa dar valor, pessoal, não precisa ser um espírito conhecido. Então não importa quem André Luiz foi quando era encarnado aqui, naquele momento. E também para muitas coisas hoje, não importa. Por mais que nós sabemos que ele era um médico, não importa se ele era um médico, se era um mecânico, se era um eletricista, nada disso importa. Porque o que importa é que ele era um amigo espiritual e que veio para nos mostrar, para nos trazer essa mensagem do que acontece, do que se passa além do véu, após a morte, após o desencarne, do qual todos nós já passamos e ainda vamos passar. E todas essas consequências das coisas que nós fazemos, ou também não só das coisas que nós fazemos, também como das coisas que nós deixamos de fazer aqui, ela nos dá essa sensação de tempo perdido, principalmente, pessoal, quando a gente olha para o passado muitas vezes e nos damos conta de quantas coisas que nós gostaríamos de ter feito e não fizemos, de quão rápido a vida passou, porque a vida passa muito rápido. Às vezes a gente é jovem e pensa, não, tem muito tempo pela frente. E quando a gente vê aqueles que tiverem a oportunidade de chegar, muitos não têm essa bênção por vários motivos, a vida já passou. Então nós temos que ter a consciência de que nós precisamos viver o presente, que viver no passado não vai nos trazer benefício nenhum, e que além da morte, quando a gente tem o nosso estado de consciência, ele é diferente, quando a gente tem a percepção de tempo perdido, da oportunidade que a gente teve aqui na Terra de fazer as coisas, de estudar, de fazer o bem, de procurar evoluir, de não viver em brigas, de não viver em mágoas, e a gente viveu tudo isso. E quando a gente vê o tempo que a gente perdeu, a gente vai sofrer muito lá no mundo espiritual. Porque tem muitos espíritos hoje que gostariam, que querem a oportunidade de reencarnar e não tem, muitas vezes, ou demora. Nos tem mensagens, né, mensagens do plano espiritual, que existem filas para a reencarnação. Então nós precisamos aproveitar bem
nossa reencarnação, procurar estudar, fazer o evangelho do lar, fazer várias outras coisas, trabalhar com a caridade, ação. Nós vamos ver isso mais adiante aqui no livro. Vamos aqui na parte final dessa folha. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender aos que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Então, pessoal, aqui nós temos essa mensagem onde nos fala que ele precisou, então, ele necessitou fugir de se esconder, de não mostrar a sua identidade, de todas as convenções, até mesmo do seu próprio nome, para que seus familiares não sofressem. E aqui nessa parte final, onde fala que os que colhem as espigas maduras não devem ofender aos que plantam à distância. Então, cada um estava em um determinado lugar, em diferentes lugares. Ele estava desencarnado em corpo espiritual, sua família estava encarnada em corpo físico. A família já tem um sofrimento pela perda da pessoa que faleceu, que desencarnou. A pessoa que desencarnou sofre muitas vezes por não compreender o que está acontecendo. Isso acontece muito. Eu vou comentar um pouco mais adiante em outra parte ali. E não dá para um atrapalhar a evolução do outro. Então aqueles que já estão colhendo as espigas maduras, que já estão colhendo, não podem prejudicar aqueles que ainda estão plantando. Não pode perturbar aqueles que ainda estão florescendo. Porque a gente fala muito que a gente planta, que a gente colhe o que a gente planta. Mas no meio disso tem todo o crescimento, né? Tudo que a gente plantou ele vai crescer. Precisa ser conservado. E muitas vezes a gente não faz isso. Aí não dá bons frutos. Vamos virar aqui. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além do túmulo. Entretanto, há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis e legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta Terra. Ao planeta, né? No caso aqui, ao planeta Terra. Então, o que isso nos ensina? Que aqui André Luiz vai nos trazer a sua história, através desse pseudônimo, onde ele vai ensinar todo o trabalho, todo o esforço dos desencarnados no mundo espiritual que fazem para o nosso auxílio. Isso daqui, pessoal, é para o nosso auxílio, para que nós possamos refletir, para que nós possamos compreender, para que nós possamos perceber onde nós estamos errando, onde nós devemos mudar, o que nós devemos fazer. E espíritos que estejam ligados ao nosso planeta. Por quê? Por que precisamos desses espíritos que ainda vivem na erraticidade, da qual ainda precisa reencarnar na Terra? Nós temos o exemplo aqui de André Luiz, que ele também era um espírito de terceira ordem. Aqui ele nos conta a sua história, onde ele fala sobre suas dores, suas lutas, seus sofrimentos, e nos traz essa mensagem de dor, luta e sofrimento. Por quê? Porque nós precisamos nos identificar, nós temos a necessidade de ter essa mensagem por meio de afinidades em comum, de empatia às lições das quais André Luiz passou e de muitas coisas que nós também passamos, porque estamos na mesma ordem, na mesma afinidade em comum. Então, por isso que André Luiz aqui nos relata todas as coisas que ele passou, tanto em vida quanto após a morte, seus erros em vida e o que ele fez para poder melhorar no mundo espiritual, para que nós possamos começar aqui, hoje, através das mensagens do mundo espiritual, através do espiritismo, nós podemos começar aqui, como sempre foi, né? Mas nós temos muito conhecimento, muitas coisas para nos ajudar, e muitas vezes não damos valor, não prestamos atenção, não estudamos, não procuramos melhorar. Vivemos em um mundo muito agitado, em um mundo muito corrido. Cada dia as coisas estão ficando mais difíceis, mais coisas acontecem, mais medos. A gente vive com medo de tudo, porque muitas catástrofes, doenças, cada vez as coisas pioram. E o porquê piora? Por que o planeta piora? Porque a nossa evolução ela não está boa.
Então, nós precisamos repensar, pessoal, porque tudo é reflexo. Se hoje a gente vive do jeito que vive e o planeta está do jeito que está, é porque é um reflexo de como o ser humano em geral está. As pessoas não buscam evolução, na maioria das vezes, ou buscam da boca para fora. E a gente precisa de ação. Isso vai ter mais adiante aqui, nós vamos compreender. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. Então aqui, pessoal, nos fala o que eu comentei lá no início do livro. Por que algumas pessoas acreditam no plano espiritual e outras não? Por que algumas pessoas, quando se fala do plano espiritual, sobre coisas que nos trazem as psicografias, como levitação, aerobus, onde nós podemos nos locomover com a velocidade do pensamento, porque muitas pessoas debocham, riem, não acreditam, porque é inabitual, ou seja, não passaram pela lição, ou não recordam da lição. Muitas pessoas passam pelo mundo espiritual e sequer se dão conta de seu estado, sequer se dão conta de sua morte. Nós temos alguns exemplos, pessoal, que eu quero passar para vocês aqui em relação a isso, porque no livro Obreiros da Vida Eterna, nos fala que todas as desencarnações são diferentes. Cada um de nós vai ter o seu caminho de acordo com a nossa obra. Eu vou ter o meu, vocês vão ter o de vocês. Tudo é de acordo com a nossa obra. Tudo é de acordo com o que nós carregamos dentro de nós. Então todas as desencarnações são individuais, são diferentes. No livro Obreiros da Vida Eterna nos fala, não existe uma desencarnação igual a outra. Outro exemplo que eu dou, eu até deixei aqui do lado, esse livro aqui, olha, Violetas na Janela. Deixa eu ver se eu consigo afastar um pouquinho aqui. Aqui, olha, Violetas na Janela. Esse livro aqui, pela médium Vera Lúcia, é editado pelo espírito da Patrícia. A passagem dela foi completamente diferente da de André Luiz. De uma pessoa que se suicida, vai ser completamente diferente. De uma pessoa que está passando por alguma perturbação mental, alguma depressão, vai ser completamente diferente. Mas uma coisa nós precisamos ter certeza, que em todas elas, de acordo com o nosso estado de consciência, arrependimento, nós sempre vamos ter proteção e auxílio do mundo espiritual. Muitas pessoas têm auxílio do mundo espiritual, pensam que está sozinho, e nós nunca estamos sozinhos. Se não estamos na mesma sintonia, nós não conseguimos perceber. Isso acontece muito. Muitas pessoas relatam, né? Por que eu fiquei sozinho em determinada situação? E quando eles começam a melhorar no plano espiritual, eles se recordam, eles não estavam sozinhos. Eles só não estavam na afinidade, eles só não conseguiam vibrar na mesma altura e não conseguiam perceber as pessoas que estavam ali lhe dando auxílio. Então nós nunca estamos sozinhos. Porque esse nosso desencarne, pessoal, após o desencarne, e nós vamos ter um reencontro com a nossa própria consciência. Aí que as coisas ficam muito difíceis. Por que as coisas ficam muito difíceis? Porque todos os espíritos, pessoal, quando desencarnam, vão passar por essas situações diferentes. Não existe essa regra de que todas vão viver as mesmas situações, as mesmas coisas que André Luiz viveu. Pode ser pior, pode ser igual, pode ser melhor. E aqui eu também quero comentar sobre o que eu falei no passado, um pouco antes. Muitas pessoas que chegam no umbral eles não têm consciência do mundo espiritual. Eles chegam, passam um determinado tempo ali, retornam, reencarnam novamente, sem sequer se ter a consciência que desencarnou. Na doutrina espírita nós vamos estudar, nós conhecemos isso como reencarnação compulsória, onde tem espíritos de luz, espíritos benfeitores espirituais superiores, muitas vezes com os próprios familiares que planejam a reencarnação, o retorno dessa pessoa. E aí retorna para o plano espiritual, como diz ali. As pessoas não acreditam, debocham, porque não tem aquela experiência, não tem aquela lembrança, não alterou seu estado de consciência, viveu como um zumbi no plano espiritual. E outras, por que outras leem um livro espírita e sentem como se já tivesse passado por aquilo? Porque tem essas boas lembranças, porque soube aproveitar melhor, um pouco melhor pelo menos, o plano espiritual. Então, por exemplo, nós que estudamos e acreditamos na doutrina espírita,
Nós temos essas lembranças. Por que quando nós lemos alguma mensagem espírita a gente se identifica com ela? Porque a gente já passou por isso. Por que a gente se identifica com as... Por que muitas pessoas têm medo do umbral? Quando se fala em umbral, a pessoa já gela. Porque a gente já passou pelo umbral várias vezes. Então podemos trazer dentro de nós lembranças ruins também. Então tudo isso faz parte. Até mesmo o pai de André Luiz, ele esteve no umbral, ele não saiu do umbral. Para quem assistiu o filme pode perceber que quando o André Luiz se reencontra com sua mãe e pergunta pelo seu pai, ela fala, está no umbral, não saiu de lá, e ele não sai de lá. Eles planejam, depois mais a gente vai ver a sua reencarnação. Então a gente precisa mudar. Vamos lá, vamos continuar aqui. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Então, todos nós, pessoal, todas as coisas de pessoas que muitas pessoas, por exemplo, riem e não acreditam no mundo espiritual, porque não trazem dentro de si todas essas vivências devido ao seu grau de evolução, e tanto nós também que acreditamos, que trazemos dentro de nós essas lembranças, precisamos ler e analisar. Por isso que eu estou fazendo também esse estudo parte por parte, para que nós possamos ler e analisar, para compreender. Aqui fala qualquer impressão alheia. Então cada pessoa tem a sua impressão, cada pessoa tem a sua vivência, aquilo que ela traz dentro de si. Então por isso que diz que é mais do que natural, porque cada um de nós tem o seu nível de evolução. Cada um de nós está em diferentes situações e precisamos refletir sobre isso. Precisamos ponderar sobre isso para que dessa forma nós consigamos mudar nosso destino. Vamos continuar. Reportamos então ao objetivo essencial do trabalho. O que isso significa? Trabalho. É importante o estudo? É importante. Só que esse estudo não pode ficar da boca para fora. Então não adianta de nada só estudar, só ler, só viver de palavras bonitas e não fazer o bem, e não se aplicar, pessoal, ao serviço do bem. Então nós precisamos de atitude, nós precisamos agir, porque nós precisamos de ajuda, o próximo precisa de ajuda, e se ninguém faz nada, como fica? Se o plano espiritual decidisse não nos fazer nada para nos ajudar, porque nós somos ajudados, muitas vezes podemos não perceber, mas sempre somos ajudados. Então precisamos do trabalho. É a mensagem muito importante aqui. O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências, nesse campo imenso de novidades. Todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião. Por mais respeitável que seja no plano físico, é indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, para nossa vez, no serviço do bem. Então, como aqui diz, pessoal, não basta nós viver da teoria, não basta adquirir, é claro, adquirir conhecimento é necessário, mas não é tudo. O conhecimento adquirido somente para aumentar a estatística, como diz aqui, somente para querer fazer proselitismo, somente para querer ganhar nome aqui no plano físico, não é o suficiente. Então a gente precisa dos nossos infinitos potenciais, precisamos dos serviços do bem, então precisamos de atitude, precisamos mudar. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno da escola benemérica, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é uma oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Então o que nós podemos refletir aqui? A gente não está em um mar de rosas, né? Mas nós estamos tendo a oportunidade. Não é fácil, é uma luta diária para cada pessoa. E como nós vamos passar por essa luta, como nós vamos vencer ou perder essa luta, onde muitas vezes perdemos a luta, vai depender do jeito que nós vamos aprender a lição. Vai depender de nós mesmos, pessoal. É difícil vencer as nossas tristezas, os nossos defeitos, as nossas ambições, porque todos temos, não é? Nós temos que compreender, como diz ali,
Olha, temos que compreender, pessoal, como diz aqui, olha, que nós não somos deserdados. Nós temos auxílio, nós estamos amparados, nós somos filhos de Deus, Deus não nos abandona. Mas nós temos que procurar um trabalho construtivo. Nós somos alunos, nós estamos aprendendo, pessoal. Todos nós estamos aprendendo. Então temos que aprender a elevar-se. Várias maneiras, pessoal, nós podemos aprender a nos elevar. Estudando, fazendo o evangelho no lar. Mas também, além disso, não basta somente estudar e fazer o evangelho no lar. É preciso agir em serviço do bem, como diz aqui em cima. Precisamos agir em serviço do bem, agir em serviço do próximo. Porque se nós pensamos só em nós mesmos, nós estamos sendo egoístas. E a gente muitas vezes só pensa em nossas dores. A gente pensa, eu estou passando por muitas dores, por que eu vou me preocupar com a dor do próximo? Muitas vezes não estamos em condições, é compreensível. Mas que seja pouco que possamos fazer já vai ser muito na vida de outro. Vamos aqui em cima agora, deixa eu ver, achar aqui para pegar para você. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém todavia se descuide das necessidades próprias, no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. Então, não podemos descuidar de nossas necessidades próprias, pois tudo tem um objetivo, e nós necessitamos disso para a nossa evolução aqui na Terra. Então, não nos descuidamos de nossas necessidades próprias, tanto físicas como espirituais, pois vamos deixar prevalecer a vontade do Senhor. E com certeza, a vontade do Senhor, pessoal, a vontade de Deus é o nosso crescimento. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio, então temos que nos esforçar. Vou continuar aqui, deixa eu ver se está pegando aí, tá? André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará, sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. A gente faz muito isso, né? Aqui, pessoal, ele nos fala sobre os nossos erros, quando aqui estamos encarnados ainda. Sobre o nosso orgulho, a nossa vaidade, nosso egoísmo, sobre as coisas erradas que fazemos, sobre muitas vezes, quando nós nos auto-sabotamos, onde trazemos justificativas por nossas atitudes, onde escondemos, muitas vezes através de artifícios. Muitas pessoas se auto-sabotam, tentam se enganar para fugir das dificuldades, dos problemas da vida, alguns na bebidas, outros em festas. Mas aqui nos fala, olha, ninguém foge. Aqui, olha, após a morte, pessoal, a pessoa se coloca face a face com a própria consciência. E ninguém, pessoal, ninguém vai menosprezar a própria consciência, sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Isso aconteceu com André Luiz. Ele se achava que as pessoas amavam ele, que ele era um médico bom. No mundo espiritual ele descobriu que ele não era o médico que ele pensava ser. Ele, quando estava no umbral, chamavam ele de suicida. Ele não entendia o porquê. Ele vê as coisas erradas que ele fez, da qual ele mesmo prejudicou o corpo dele. E isso nós fazemos de forma inconsciente, mas tem consequências. A gente foge de uma forma ou de outra aqui, mas vai ter consequências. O mal que a gente faz para o outro, as mágoas que nós carregamos, vai trazer aqui, olha, consequência para nós que adoecemos. Então, por que a gente, ao mesmo tempo, né, que a gente tem o conhecimento, a gente percebe o quão burro nós somos muitas vezes? Porque todos nós sabemos que a mágoa nos adoece, nos impede de enxergar além, nos impede de evoluir. E é muito difícil superar as mágoas, é muito difícil, não é fácil. Mas quantas oportunidades nós temos de aprender, de tirar esse coração de pedra que muitas vezes está dentro de nós, estudando, fazendo diversas outras coisas. Nós temos muitas coisas que podemos fazer hoje. Uma coisa que vocês podem fazer quando tiverem oportunidade é um curso de Reiki. O Reiki, pessoal, vai transformar a vida de vocês. Eu fiz um curso de Reiki e falo por experiência própria que o Reiki transforma as nossas vidas. Então eu recomendo. Então a gente procurar fazer o Reiki, a gente pode trabalhar para nós, para outras pessoas também. Tudo nos ajuda a evoluir. Porque, pessoal, dentro, como diz ali, após a desencarnação, a gente vai estar de acordo com o nosso estado de consciência. Então a gente não vai fugir
A gente não consegue fugir das coisas que nós fizemos errado. Não podemos ignorar, que nem muitas pessoas ignoram, por orgulho. E de acordo com a nossa consciência, nós vamos estar ou no céu ou no purgatório. E enquanto a gente não se arrepender, a gente não vai sair, nós não vamos ter paz. Nós vamos, como diz aqui, olha, ao abismo infernal. O André Luiz foi ao abismo infernal. Então vamos refletir sobre isso. Vamos continuar aqui para terminar, já vai ficar um vídeo longo. Guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que, em nosso campo doutrinário, precisamos em verdade do Espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Essa mensagem é de Emmanuel, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 3 de outubro de 1943. Para não ficar longo, pessoal, vou afastar aqui de novo. Aqui é o Livro dos Espíritos. Aqui é o Espiritismo, Espiritualismo e Espiritualidade. Aqui tem, olha, no início, para que vocês possam estudar. Se vocês não tiverem um livro, tem em PDF gratuito. Eu vou deixar na descrição para vocês baixarem, para vocês lerem. Aqui vai nos explicar. Porque aqui quando Kardec começa o estudo do Espiritismo, ele fala para as coisas novas, precisamos de novos termos. Então, são termos que nos são trazidos por Kardec. Então, se vocês, para não ficar longo, vamos em outro estudo fazer o estudo sobre isso, que é outro livro. E para que vocês possam compreender melhor, se quiserem baixar o livro, baixem para estudar. O que nos fala aqui? Olha, a Terra é a oficina sagrada. Então, trabalhar e consertar os erros é necessário, pessoal. Nós precisamos valorizar essa existência, como diz aqui, olha. A existência humana, aqui, deixa eu botar aqui, estou meio longe para ler. A existência humana, mas não basta a criatura apegar-se à experiência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Então, nós precisamos aprender a aproveitar a existência humana com dignidade, porque todos nós estamos ligados aqui na Terra a espíritos encarnados e desencarnados, a espíritos bons e a espíritos ruins. Isso é de acordo com a nossa afinidade. Isto, pessoal, vai ter, como diz aqui, olha, ninguém vai poder fugir de sua própria consciência. Isso vai ter consequências no plano espiritual. Nós vamos carregar esses mesmos espíritos das quais temos afinidade aqui na Terra, vai ser o que nós vamos ter afinidade lá no plano espiritual. Por isso que André Luiz sofreu tanto também. Por isso que aqui, no livro Violetas da Janela, Patrícia não tem esse sofrimento, porque ela era uma pessoa com maior evolução espiritual. Ela vinha de família espírita também, ela tinha um trabalho. Isso aqui nós vamos fazer outro estudo. Então, precisamos aproveitar essa oportunidade. Como eu tinha dito antes, muitos espíritos esperam pela oportunidade de poder reencarnar e esperam anos. E nós, muitas vezes que estamos aqui, muitas vezes por dificuldades que passamos, quantas pessoas querem partir? Acho que lá no mundo espiritual vai ser melhor e esquecem que não vai ser melhor. Por quê? Porque a gente lá no mundo espiritual, a gente não foge, a gente vai ficar face a face com a própria consciência, a gente não foge do que está dentro de nós, a gente não consegue esconder. Por mais que aqui a gente disfarce, muitas vezes, para viver uma vida de aparência, coisas que nós não somos muitas vezes, lá isso aqui não existe. Lá o que realmente nós somos vem à tona. Lá a gente não engana nada e a ninguém sobre o que nós submetemos o nosso coração aqui na Terra. Então não basta somente se apegar a essa existência humana, a gente tem que aproveitar dignamente. De que forma a gente vai aproveitar dignamente? Nos espiritualizando. Por isso que nós precisamos aqui, olha, do espiritismo, do espiritualismo, mas muito mais da espiritualidade. Então, pessoal, fica essa reflexão, fica essa leitura deste livro que para mim é uma bênção que nós temos. Vários livros, né? Mas aqui nos passa muitas coisas que nós vivemos hoje aqui, muitas coisas que nós fazemos. E nós temos a consciência do que aconteceu e que nós podemos mudar, que nós podemos fazer diferente. É fácil? Não é fácil. Como diz aqui, a Terra é uma luta diária. E nessa luta diária que nós muitas vezes nos perdemos. Então espero que possa ter contribuído com esse estudo. Depois nós vamos dar continuidade ao próximo capítulo, que é
a mensagem de André Luiz. Vou ficar por aqui para o vídeo não ficar longo e vou fazer mais uma prece aqui de agradecimento, pessoal, conseguir encerrar a leitura. Querido Pai Celestial, os Espíritos benfeitores de luz, agradeço a todos que estiveram juntos, aqui estando com nós, comigo, a leitura do livro Nosso Lar. Agradeço por nos trazer paz, por nos trazer conforto, por nos trazer este conhecimento e essa oportunidade. Peço para que abençoe e ilumine todos que estão acompanhando e assistindo este vídeo, para que possam levar um pouco dentro de si este conhecimento que nos traz André Luiz através de Chico Xavier, para que, como nos passa essa mensagem, possamos não somente ficar na teoria, possamos agir, possamos nos transformar, pois essa mudança, essa transformação é para o nosso bem. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal, por acompanharem. Vou deixar uma playlist completa com os próximos estudos, conforme eu for gravando os vídeos. E também vocês podem baixar os livros do Pentateuco Espírita em PDF gratuito. Vai estar na descrição para que vocês possam conferir. E até o nosso próximo estudo aqui do livro Nosso Lar.